Fala, arquiteto, como é que vocês estão? E aí? Hoje a gente vai falar sobre Design Pattern Observer. Para quem não me conhece, sou o Jonathan, sou consultor, pesquisador e arquiteto de soluções pela JSL. E a gente vai trocar uma ideia hoje sobre esse Design Pattern específico, Observer. Já vou falar para você se inscrever, dá um like, curte, compartilha, já habilita as notificações para você receber vídeo quando tiver vídeo novo no canal. E se quiserem, já ingressam no Discord, no nosso chat, no nosso grupo lá que a gente discute sobre assuntos. E tá aí o e-mail, se quiser entrar em contato, fica à vontade, Twitter e meu GitHub, onde essa apresentação e todo o código que a gente escrever vai estar lá, tá bom? Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse Design Pattern no Observer. A gente já falou sobre Singleton, agora a gente vai falar sobre Observer. E vamos lá. Primeiro, nossa agenda. Então, nossa agenda é o seguinte: a gente vai ter uma introdução sobre o Design Pattern em si, apresentar um diagrama de classes, quais são os prós do design, quais são os contras do design, e a gente vai pôr a mão na massa escrevendo o código desse design específico. Bom, primeira coisa, qual é o tipo dele? O tipo dele é do tipo comportamental. Lembra que são três, né? Comportamental, estrutural e de criação. No caso dele, ele é um de comportamental ou behavioral. O que quer dizer comportamental? Ele rege sobre relação entre algoritmos. O que quer dizer isso? Um algoritmo tem relação com outro algoritmo e que é executado no mesmo contexto. E também ele rege sobre a responsabilidade entre os objetos, ou entre os componentes, etc. Ou entre os algoritmos em si. Esse tipo de padrão ele rege basicamente sobre essas duas coisas, sobre algoritmos que vão ser executados e responsabilidade entre eles. A intenção desse design em específico é o seguinte: ele propõe que você consiga, alguém vai notificar sobre um determinado evento e alguém que está ouvindo vai receber esse evento e fazer alguma coisa com isso. Basicamente a intenção dele é essa. Ele tem vários nomes, mas todos você pode dar equivalência para todos. No caso, por exemplo, PubSub, Consumer, Producer Consumer, Publish Subscriber, Event Listener. E ele tem várias variações que basicamente são equivalentes, porque todas regem sobre as mesmas características, digamos assim, com uma variação ou outra. Esse algoritmo em específico, ele é descrito desde a década de 80, década de 90, desculpa. Eu vou deixar na descrição sobre um artigo em específico e que já descrevia esse tipo de arquitetura de sistemas. Hoje a gente está vendo super comum essas arquiteturas baseadas em eventos, que como se fosse uma coisa atual, mas na verdade não, esse modelo já é descrito há muito tempo. E agora ele ganhou alguma atração de ser usado novamente pelos modelos de microserviço, etc., que ele fala bem com esse tipo de arquitetura de sistema. O ciclo de vida dele geralmente é o seguinte: o ciclo de vida do cara que emite o evento, ele pode ser tanto de aplicação, como se a gente estiver falando de uma aplicação web, em escopo de request, por exemplo, de requisição, né? O cara que ouve, em tese, ele não tem escopo. Ele não depende de escopo, porque é o seguinte: ele em geral, uma classe plena, uma plain Java, por exemplo, uma plain C Sharp, plain alguma coisa, e ela basicamente recebe o evento e faz alguma coisa com aquilo. Nisso já tem que tomar alguns cuidados, porque é o seguinte: o ciclo de vida, se você emite eventos que dentro dele possui objetos que têm escopo, quando ele cai no evento, em tese não deveria ter escopo nenhum, você pode ter problema nesse sentido. Então, ou seja, o indicado é sempre emitir eventos com objetos imutáveis e que não compartilhem ou carreguem escopo com ele. O escopo fica só restrito ao cara que emite. Isso aqui é um diagrama de classes que a gente vai estudar hoje. Basicamente, ele é o seguinte: o que é esse caso de uso? O que ele descreve? Ele descreve a seguinte situação:
um usuário meu, um cliente, fez uma compra, e assim que essa compra ocorrer, ela for efetivamente gravada, acontecer, eu quero notificar quem tiver interesse em ouvir sobre essa conta, certo? A ideia desse diagrama de classes é isso. Quem não conhece o diagrama de classes, eu recomendo que dê uma estudada, é super importante, vocês vão entender também conforme eu vou implementando o quanto de representatividade, de comunicação ele consegue passar para quem está desenvolvendo. A gente vê um pouco abandonado esses modelos e eu pelo menos vejo em metodologias mais novas, e é super importante quando a gente está falando de orientação a objeto, é claro, mas assim, é difícil o sistema que você tenha que não aliar coisas funcionais com coisas orientadas a objeto. Tem coisa que realmente você não quer alterar muito estado, ou nem faz muito sentido. E tem coisa que realmente você precisa modificar estado, que ele seja mutável, digamos assim. Então isso é importante, pelo menos para sistemas orientados a objeto, você conhecer. E tem muito conteúdo na internet sobre o assunto, e eu recomendo que vocês estudem se vocês não conhecem como escrever ou como ler um diagrama de classe. Isso é super importante, principalmente para modelagem de software. Primeiro que é o seguinte, imagina que isso foi um cara que escreveu, meu analista, meu engenheiro, meu arquiteto, não sei. Eu como desenvolvedor, eu já consigo entender ou já consigo determinar como as coisas vão se relacionar e se já tem possíveis problemas de design. Eu tô ainda fazendo como é que vai ser a minha modelagem, estou tentando entender como é que vai funcionar as coisas, o que fala com o que, como é que funciona. Então, ou seja, por exemplo, aqui a gente já pode ver que eu estou criando um cara que é um publisher. Poderia chamar observer, observable. A gente vai usar Java como uma implementação de referência, mas isso serve para qualquer linguagem, tá bom? Isso aqui é agnóstico à tecnologia. E podia ser PHP, podia ser C Sharp, tanto faz. Qualquer coisa que suporte no mínimo uma orientação a objeto e visibilidade, uma coisinha, assim, pelo menos o básico de um paradigma. E por exemplo, a gente está vendo aqui extensão já. Por exemplo, será que isso é uma boa? Alguém propôs. Bom, a gente vai implementar, a gente vai entender um pouco melhor como isso que poderia ser melhorado ou quais são os problemas em si. Aqui não tem muito nada especial, eu vou até dar um zoom pra gente ver melhor. Só pra vocês darem uma olhada. Às vezes fica muito pequeno na apresentação. Então, user purchase, a gente tem uma classe abstrata, que é um publicador, ele tem um tipo T. Quem não conhece generics também, representar generics é bom dar uma estudada, porque você garante type safe no teu código, é o seguinte, você ser mais explícito do que aquilo se trata. E a gente já vai entender também no código por que esses tipos são importantes. E um user purchase, que é um cara que vai gerenciar ele vai ser o nosso publicador de eventos. Uma compra, uma order, né, que tem lá um nome de um cliente. Aí eu vou ter uma interface de subscriber, ou seja, o cara que vai ficar ouvindo essa compra acontecer. E dois algoritmos distintos. Um que notifica quando compra, vamos supor, você fez a compra, o pedido é o número XYZ. E um cara que vai notificar uma fila, sei lá, notificar um Kafka, notificar um RabbitMQ, um ActiveMQ, ou uma fila, outro tipo de fila que você gostaria de um Redis, tanto faz. Isso aqui. E onde a gente entra com o comportamento aqui nesse caso? Tá vendo? Opa! Tá vendo que começa a descrever algoritmos distintos, a relação entre algoritmos que enviam uma notificação, algoritmos que enviam uma mensagem para uma fila, algoritmos que entendem sobre quando uma compra acontece, e eu tenho uma relação entre eles de comportamento, como é que eles vão se comportar, por que ele chama, por que o design é que ele é de comportamento, um behavior.
Essa é uma das características que você pode entender por que ele tem essas características de comportamento. Bom, a gente volta aqui se precisar. Conforme a gente vai implementando, a gente vai voltando esse diagrama. Quais são os prós dele? Ele honra o O do Solid. Bom, eu já falei em outro vídeo sobre o I. Eu não vou, o assunto aqui não vou entrar sobre Solid em específico. E tem muito vídeo na internet também sobre Solid, né? E eu recomendo também que vocês olhem, dêem uma olhada o que é o Solid e o que é cada letrinha. No caso, ele honra o Open Close Principle, que é o Ozinho. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: ele é aberto para extensão, reuso, e ele é fechado para modificações. Bom, o que quer dizer isso aqui? Voltando no diagrama. Essas classes minhas, Publisher, Subscribes, uma vez escritas essas classes de infraestrutura, vou chamar de classe de infraestrutura, eu não preciso mais modificar elas. Ou seja, elas conseguem receber novos subscribers e internamente eu não preciso dar um add ou descrever ela por algum motivo. Ou seja, ela é fechada para modificações e aberta para extensão, certo? Ela está aberta para extensão aqui nesse caso. Ou composições, ou entenda como aberta a extensibilidade de conceito. Bom, uma vantagem também é que ele tem invocação explícita. Bom, se existe uma invocação implícita, existe uma invocação explícita. O que é uma invocação explícita? Explícita é o seguinte: eu chamo o código diretamente. Falando em Java, por exemplo, nome da classe, ponto, nome do método. Ou seja, eu estou explicitando, quero esse cara, esse símbolo com esse símbolo. A ideia é que não entrar em muito termo acadêmico e tal, e a minha ideia é até de fazer uma playlist com parte teórica separado. E eu vou tentar misturar bem os assuntos para não ficar um vídeo só de uma coisa. Eu vou começar a falar de outros assuntos. A minha ideia é que a gente tenha pelo menos quatro grandes trilhas. Design Pattern vai ser uma, Design System vai ser outra, Design Pattern, Design System, Full Cycle, nem seria quem vai incluir DevOps, essas coisinhas, mas coisas que você deve saber do começo ao fim para entregar um software com uma mínima de qualidade, falar sobre teste de integração, teste unitário e tal, e uma parte de teoria bruta e envolvendo mais, assim, a gente vai falar de princípios mais acadêmicos sobre o assunto. Bom, vamos lá, continuar. O outro pro dela é que ela tem um suporte aprimorado de reuso, porque eu posso introduzir componentes novos ou substituir componentes antigos com uma grande facilidade, sem quebrar meu código corrente, ou sem ter que modificar classes, essas coisinhas. Eu apenas falo que existe um novo cara aqui, por exemplo, introdução de novos componentes. Agora eu preciso que esse cara comece a ouvir e ele vai começar a fazer o que ele tem que fazer. Vamos supor, eu mandava e-mail e mandava SMS. Eu mandava só e-mail. Mas agora eu quero avisar por SMS também. Então, ou seja, beleza. Eu crio um cara aqui, começa a ouvir, que entende mandar SMS e só subscrevo ele, que quando acontecer, bom, tá pronto. E eu posso substituir também componentes antigos. Posso tirar um, colocar o outro, eu posso me inscrever, posso me desinscrever e tal. Esses são basicamente os prós desse modelo. Quais que são os contras desse modelo, desse design, né? Ele tem menos controle sobre a execução do terceiro. Bom, o que quer dizer isso? Seguinte, por definição, conceitualmente falando, eu não sei exatamente quem está se inscrevendo. Eu sei que tem alguma coisa se inscrevendo em mim, mas não é exatamente o que ele faz. Eu não consigo ter execução. Eu não sei se ele vai demorar, eu não sei se ele vai não demorar, eu não sei o que ele faz. Eu só sei que ele pediu para ser inscrito e quer receber uma notificação minha. É isso que o cara que controla, né, no caso. Então o cara que controla, ele não tem controle sobre o que o terceiro está fazendo, sobre o que ele vai fazer. Por isso, lembra que lá no começo a gente falou sobre tomar cuidado com o ciclo de vida, de você não passar objetos e tal. A gente vai ser o terceiro item aqui. A gente vai falar sobre isso. Outra coisa, por definição, você não consegue garantir ordem. Essa é uma desvantagem dele. Porque é o seguinte, eu não consigo garantir, por exemplo, que primeiro você mande o e-mail, depois você mande o SMS e depois você
Esse tipo de garantia você consegue quando as chamadas são explícitas. Você faz lá a tua sequência de passos, o método A, o método B, manda e-mail, manda não sei o que, consegue garantir a ordem que as coisas vão acontecer. Nesse pattern, por conceitualmente, ele não tem garantia, porque as coisas podem acontecer concorrentemente, as coisas podem acontecer assincronamente, e então você não consegue garantir ordem. O que tem algumas variações que eles garantem, que eles tentam garantir prioridade, que é o seguinte: essa rotina é mais prioritária que a outra, não é ordem, é prioridade, né? Eu quero que ele tenha certa prioridade sobre outra execução, mas também depende muito de como implementa. E eu vi até alguns casos que os caras tentaram garantir ordem, mas já não faz muito sentido, porque daí você começa a perder a vantagem do estilo, né? Que é você poder ele ser mais reusável, tal, etc. Problema com troca de dados é o seguinte: quando o cara que está emitindo o evento, que eu lembro que eu falei que a boa prática é sempre emitir uma coisa que não possua ciclo de vida mais ou recurso compartilhado, então esse é o caso. Vamos supor, vou dar aqui um exemplo esdrúxulo. Eu vou emitir um evento de uma ordem de compra, e dentro dessa ordem de compra eu carrego, sei lá, um file system, algo que está no file system, um recurso desse tipo. Se eu notifico 3, 4 componentes, por exemplo, 3, 4 caras que estão ouvindo, primeiro que eu não sei o que eles vão fazer com isso, e eu não sei quando eles vão me liberar esse recurso, entendeu? Ele está sendo compartilhado. Então, ou seja, aí eu nunca vou. O cara que chamou, vai emitir o evento, ele nunca vai poder fechar o evento, porque ele não sabe direito o que vão fazer com esse evento lá do outro lado. Então é o seguinte: a boa prática é nunca trafegue recurso compartilhado no evento, e nunca trafegue coisa com escopo também, escopo de requisição ou escopo de aplicação, etc. E outro contra é que nesse caso você não tem muito raciocínio sobre o contexto. O que quer dizer esse raciocínio sobre o contexto de invocação? Que é um contra. Numa chamada explícita, você não tem que se preocupar muito sobre como as coisas vão acontecer, porque você chama. Eu chamo o método A, chamo o meu método, sei lá, o meu método que faz a compra, eu controlo o que é antes, o que é depois. Nesse caso, um contra dele é o seguinte: eu fico embolado sobre o raciocínio sobre o conceito de invocação. Então eu não sei direito como é que as coisas vão acontecer, porque é o seguinte: eu não sei se é depois, eu não consigo entender se é antes, se é depois, porque é o seguinte: eu emito o evento e eu sei que algo vai acontecer, pode ou não acontecer, né, no caso. Sobre a invocação, a gente falou sobre a invocação explícita e não falou sobre a invocação implícita, pelo que eu entendi aqui. A invocação implícita é o seguinte: a explícita, lembra que a gente falou que a gente chama direto? A implícita é o seguinte: eu vou chamar alguma coisa e eu não sei direito o que é. Ou seja, eu vou invocar alguém fazendo alguma coisa, só que eu não sei direito o que vão fazer. Ou seja, por isso que eu falo que é uma invocação implícita. Haverá invocação, só que não aqui, em outro ponto de outra coisa. A explícita eu sei exatamente quem é e onde que está. Na implícita, não. Eu acabei saltando isso e não falando. Bom, agora vamos pôr um pouco mão na massa. Eu vou abrir aqui um Eclipse, certo? E pra quem não viu lá, a gente já fez um vídeo sobre Singleton. Esse código todo fica no GitHub, tá bom? Então vamos começar. Vamos criar uma classe de entry point, certo? Método main, normal, famoso static void main. Vamos criar um ponto de entrada para o nosso programa, beleza? E vamos começar a implementar o nosso diagrama. Vou dar zoom aqui. Bom, vamos lá então. Vamos começar pelas classes de infraestrutura, que seriam essa e essa. Por exemplo, o Java ele já tem algumas classes. E a gente também entra. Uma chama Observer, inclusive está depreciada. E Observable. Ele trabalha com esses dois caras. Ou seja, no caso do Java, a própria plataforma já te dava o modelo de implementação dessas classes de infraestrutura. Mas a gente vai implementar aqui para a gente entender um pouco melhor algumas coisas.
Bom, vamos lá. Vamos criar essa subscriber primeiro. O que ela representa um cara que quer ficar ouvindo as coisas. Vamos lá então criar. Então seja o seguinte, é uma interface que recebe um tipo T e que vai ter esse método onInvent, certo? Vamos lá. Então, subscriber. Ele recebe o tipo T, certo? E onEvent eu vou receber um tipo de evento e um objeto T. Então, onEvent string event type T event, certo? Bom, se vocês não conhecem generics, dá uma estudada também. Isso aqui, bastante linguagem tem isso aqui. TypeScript tem, C Sharp tem, o Java tem. O Java tem os recursos de generics dele não é muito avançado. No C Sharp é bem mais. Eu não sou muito fluente em C Sharp, mas o Java acaba arrancando isso aqui em tempo de compilação e tal. Mas por que é importante você saber trabalhar com generics? Primeira coisa, se eu não sei trabalhar com generics, por exemplo, o que acontece? Quando eu começo a trabalhar sem saber o tipo, não é type safe no caso, eu começo a trabalhar com esse tipo de coisa, certo? Object. Tá, mas cara, o que eu estou recebendo afinal aqui? Um object? O object pode ser muita coisa. Ou seja, não tem explicitamente com o que eu tô trabalhando. Inclusive essa implementação original do Java é assim. Ele acaba passando o chamador aqui também, mas geralmente você não vê esse tipo de abordagem. Então, ou seja, eu vou trabalhar com um tipo específico. Eu quero que ele seja type safe. Eu quero saber exatamente com o que eu estou trabalhando. Vocês vão entender como a gente for implementando. Esse string também quer dizer muita coisa, event type? Não quer dizer muita coisa. Isso aqui poderia ser um menu. Mas assim, por questão didático, a gente vai... Vamos deixar em string mesmo. Isso aqui poderia ser um menu, por exemplo. Event type, por exemplo. É bonitinho, né? Aí você vai lá, cria um menu. Mas vamos facilitar? Bom, beleza. Que é o que, na verdade, a gente está implementando o que o nosso analista mandou pra gente pro diagrama, lembra? E eu não posso... Eu teria que discutir com ele. Cara, não é melhor esse aqui ser um menu e tal, eu descrever um menu aqui, linkar, etc. Bom. Aí você começa a ver sobre os design o que não parece estar legal. Porque o cara poderia passar a banana aqui dentro, sei lá. Ainda vocês vão ver também outros probleminhas que isso aqui vai aparecer. Bom, vamos lá. Agora, bom, subscriber está escrita, certo? Nenhuma dificuldade, uma interface, tipo T. Vamos criar esse cara abstrato. Publisher. Vamos lá, vamos criar a classe. Publisher. Então, publisher tem o tipo T. Bom, ele é abstrato, né? Ou seja, eu não posso instanciar ele. E eu vou ter uma lista de subscribers privada. Ele é um list multimap. String subscriber de T. Eu vou digitar primeiro e já explico, certo? Aqui, array list multimap. Create. Bom, vamos por linha por linha. Primeira coisa, list multimap. Isso aqui vem da lib do Guava. Guava. Certo? Isso aqui é para facilitar, porque é o seguinte. Eu queria ter um mapa que eu guardo quais são os eventos e quem que se subscreveu aqueles eventos. Lembra da nossa event type aqui? Esse carinha aqui. Então, eu vou guardar ele como chave e uma lista de subscriber. Essa classe ela abstrai isso para mim, porque no normal eu teria que criar um map de uma lista de subscriber. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Se eu não usasse a lib. Como para facilitar, a gente vai usar ela, ou seja,
Isso aqui, na verdade, os métodos começam a falar como listas, né? Aí instanciei, até aí, maravilha. Qual método que eu tenho que ter? Tá. Protect, vamos começar pelo subscribe. Protected, void, subscribe, string. Event type e o subscribe, né? Subscriber de T. Subscriber. Certo? Aqui tá fácil. Ou seja, quando eu subscriber, eu guardo ele. Put. Então esse evento vai ter esse subscriber. O que isso aqui facilita, nesse caso no Multimap, é o seguinte: se fosse um list, aí eu teria que dar new array list, saber se tem alguém na lista, adicionar lá. Isso facilita muito nesse caso aqui, essa abstração aqui. Beleza, subscribe tá feito. Qual é o próximo? Publish. Não, vamos por um subscribe. Eu quero me desinscrever. Assinatura é parecida, certo? Recebe os mesmos argumentos. Diferença que isso aqui, um subscribe e remove da lista, certo? Tá aí, nenhuma mágica. Publish. Então, ou seja, eu vou publicar o evento que aconteceu mais o tipo T que vai ser enviado, certo? Void publish. Ou seja, o meu objeto que vai ser emitido. Então, ou seja, event type mais T event, certo? Tá, vamos lá. Eu tenho a lista de quem se inscreveu, certo? O cara vai me se inscrevendo. Então, ou seja, subscribers get event type. Aí eu vou pegar quem que é os meus subscribers, né? Isso aqui vai retornar uma lista, né? Subscriber. Subscriber on event. Então, ou seja, todo mundo que se inscreveu vai receber o evento. Basicamente isso que eu estou falando. Quando o cara aqui estender esse cara publicar, vai pegar todos os caras que estão subscritos e enviar um a um. Isso aqui, no caso, por exemplo, isso aqui é um list, né? Que provavelmente ele vai executar na ordem que coisa, mas isso aqui poderia ter, não sei se tem 7 multimap, não. Se eu fosse conceitualmente seguir, teria que ser 7 multimap, certo? Array list. Deve ter um hash multimap aqui. Conceitualmente para ele ficar um pouco melhor. Porque é o seguinte, ponto, agora eu já não consigo mais saber se ele vai executar na sequência. O list eu garantia, ou seja, provavelmente ele ia fazer na sequência que foi escrito. Ou seja, tá vendo? Mais um problema de design. Não que seja um problema, mas conceitualmente falando, né? Bom, beleza. Então 2 classes já foram. Vamos criar essa order, que é ela que faz toda essa ligação entre as coisas. Vamos criar ela, que ela é simples. Ela tem um customer name que é um string, certo? Vamos criar ela aqui então. Order. Eu vou criar inclusive ela como um objeto imutável. File string customer name. Imutável é o seguinte: uma vez instanciada e criada, eu não altero mais o estado interno dela. Então, ou seja, eu tenho que receber pelo construtor ou inicializar ela aqui também, tanto faz.
Customer name igual customer name. Eu também vou fazer o seguinte. Vou adicionar um e-mail aqui, apesar de não ter ali. Customer e-mail. Beleza. Agora a gente tem que criar o getter, né? Public string get customer name turn. Vou dar leitura para ele. E customer e-mail. Na verdade isso aqui deveria ser uma classe customer, etc. Mas assim, isso aqui como é didático, a gente está discutindo um pouco só. Bom, tá pronta a minha classe order. Mais um carinha feito. Vocês estão vendo a importância que é saber ler um diagrama ou saber escrever um diagrama? A facilidade que começa a ser implementar um software. É muito simples, entendeu? Porque basicamente é seguir as instruções do manual, digamos assim. Bom, vamos continuar então. Vamos criar primeiro essa classezinha aqui que notifica o customer, né? O nosso cliente. Vamos criar ela. É uma classe normal que ela implementa subscriber com order como seu tipo genérico, né? Vamos lá. Como é que chama? Notify customer. Então, notify customer. Então, ela implementa um subscriber de order. Certo? Bom, olha que legal. A partir de agora, eu vou dar um sysout aqui. O ideal é você usar uma biblioteca de logger aqui, né? Isso aqui, mas como é didático. Bom, deixa eu por assim, event type, mais qual evento aconteceu e dados sobre o e-mail e o nome do cara. Ou seja, eu criei um componente que vai notificar esse cara por e-mail, por exemplo. Podia ter o customer phone, algo nesse sentido. E esse cara é o seguinte, ele é um cara que vai ficar ouvindo. Quando acontecer, me manda aí que eu vou fazer alguma coisa aqui, certo? Bom, beleza. Então notificar customer já foi. Agora notificar kiwi. Um cara que vai mandar para uma fila, para uma mensageria aí. O pessoal gosta hoje em dia. Notify kiwi. Implements, de novo. Ele é um subscriber de order. Se comporta como, né? Lembra da regrinha? Extends é e implements se comporta como. Então vamos lá, ele vai me obrigar a pôr um event e vou pôr aqui notifying customer. Vou copiar essa linha aqui para facilitar. Send order to kiwi. Certo? Order. Até aqui, nenhum segredo. Então, ou seja, a gente já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez isso e já fez isso. Agora a gente vai criar o notificador. E esses caras são os notificados, a gente criou. Vamos lá. User purchase. Eu tenho uma order, ele usa uma order e ele vai criar. Esse é o nosso criador, por exemplo. Então, ou seja, eu tenho aqui uma classe user purchase. Então é o seguinte, ele estende publisher de T, sendo T uma order, ou seja, extend publisher
de order. O que eu quero dizer com isso? Seguinte, que user purchase vai conseguir notificar ouvintes que queiram receber uma order. Basicamente isso, certo? Vamos lá, de novo. Order. Então ele vai ter um atributo privado. Order. Certo? Um construtor público que recebe uma order, que poderia ser final, por exemplo. Order. Certo? E ele tem um método create. Public void create. Bom, como eu estou estendendo o publisher, eu tenho aqui acesso a publish, subscribe, unsubscribe, tardando esses métodos, certo? Dessa classe abstrata. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui? Publish. Vamos pôr, por exemplo, vai chamar create. E minha order. Ou seja, ao criar, quando essa classe pedir para ser criada a order, que podia salvar no banco, por exemplo, sei lá, save to db. Em seguida ele fala o seguinte: publica. O SK não precisa nem fazer nada, porque, por exemplo, save to db poderia também ser um subscriber que salva no banco, certo? Mas por algum motivo você precisar de alguma salvar, você precisa que seja especificamente nesse ponto, mas não é, você vê que já não é vantajoso, né? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, mandei criar, falar, ó, o seguinte, publica o evento create com essa chave para os quem estiver ouvindo, certo? Bom, acabou, é isso, nada muito. Vamos fazer agora vamos brincar um pouquinho. Bom, primeiro criar uma order. Como ela é mutável, vou precisar aqui. Vamos lá, Jonathan. JSLsoluções.com. Vamos lá, comprei. Poderia ter preço, essas coisas, mas aí eu vou instanciar um user purchase, certo? Purchase de order. Então é o seguinte, user purchase subscribe, ou seja, eu vou criar um subscritor que vai ser um new notify customer, certo? O que eu estou fazendo? Eu tô falando que esses caras vão ouvir esse evento em específico, create, certo? E eu vou dar um create aqui. Bom, o que deveria acontecer? Ele recebe uma order. Quando ele criar, ele notifica todos que estão subscritos, ou seja, eu tenho 2 caras subscritos, certo? Isso aqui não importa a ordem. Lembra que eu não deveria conseguir garantir ordem? Eu não passo a ordem aqui. Isso aqui é 1, isso aqui é 2, certo? Vamos rodar esse cara. Olha que bicho que dá. Não, que legal. Notificando. Mandei a ordem para uma fila.
seja, os dois componentes receberam 1,5. De novo. De novo. Bom, vocês entenderam? Agora a gente vai voltar lá sobre os pós e contras e vou começar a entender isso aqui mais. Pra gente ir para os testes unitários. Pra gente entender qual é a dificuldade e facilidade de testar esse tipo de design. Bom, open close, certo? Seguinte, eu não preciso nunca mais mexer no meu publisher, certo? Ele está fechado e consigo estender ele aqui, certo? Pego aqui, consigo dar acessibilidade para ele. Apesar de herança não ser o melhor jeito de fazer isso, né? A gente vai, talvez a gente modifique esse código aqui para ele não ficar preso a esse cara. E, certo? Esse primeiro. A invocação é implícita. O que quer dizer invocação implícita? Você está vendo que eu falei um publish? Mas se eu fosse trocar isso aqui por uma invocação explícita, eu estaria fazendo o seguinte. Aqui, certo? Eu teria um cara desse, certo? Eu vou fazer aqui abreviado ponto univente. Isso é uma invocação explícita. Explicitamente estou chamando. E a mesma coisa que outra coisa lá, né? Customer notify kiwi. Né? Eu estaria fazendo uma parada assim, ó. Certo? Eu poderia estar fazendo assim. Com a chamada explícita eu tenho controle de como as coisas vão acontecer. Se isso aqui vai ser antes, se isso aqui vai ser depois. Agora, como aqui a chamada é implícita, não me importa. Eu sei que esses dois caras vão ser chamados, não aqui. Mas implicitamente eles estão sendo chamados. É como se estivesse aqui. Entenderam a ideia? Beleza. Outro. Reuso. É fácil introduzir e é fácil substituir. Bom, isso acho que ficou meio claro para esse endpoint aqui, por exemplo. É ridiculamente fácil. Mas agora eu precisava mandar SMS. Então, ou seja, cria um. O que você precisa mexer no teu código para adicionar essa funcionalidade a mais? Basicamente, criar uma classe, por exemplo, notify via SMS. Ele é um subscriber, coisa rápida aqui. Subscriber de order, certo? Notify. Vamos copiar aqui. SMS. Opa. Order. Send SMS. Bom. Deixa eu fechar o resto aqui. E pronto. Tá feito. Falo que ele vai começar a ouvir agora. E new notify e SMS. Certo? Bom, super simples de introduzir componente novo. Basicamente eu não mexi em nada que estava pronto. Criei uma classe nova e subscrevi ela agora. Bom, basicamente isso aí. Substituição de componentes antigos. Bom, nesse caso aqui, quero trocar esse. Ah, não quero mais que notifique um Kiwi Apache, por exemplo, sei lá. Eu quero que notifique um Kiwi Kafka. Troquei um pelo outro sem me preocupar muito. Certo? E os contras. Não tem controle sobre a execução. Então, eu não tenho controle realmente, tá vendo que eu não tenho? Quando eu mando publicar e criar, eu não sei o que esse cara vai fazer. Esse cara podia demorar para acontecer, sei lá. Thread.sleep, por exemplo, só para você simular um funcionamento. Eu não sei o que esse cara deveria estar acontecendo. Vamos supor que eu estivesse chamando isso aqui assincronamente. Que aqui está sendo síncrono. Se eu pôs um thread sleep, ele ia esperar e parar.
Mas vamos supor que isso acontecesse assincronamente. Até seria fácil de mudar aqui, por exemplo. Subscribe a um publisher. Esse cara poderia ser um completable future, por exemplo. Aí cada linguagem vai implementar. Vocês vão ter assim que é o await, depende muito do. Java não tem isso ainda. Por exemplo, eu quero fazer isso assincronamente. Eu quero dar mais poder de execução. E depois eu vejo se deu certo, se deu errado. Ou seja, eu não sei direito quanto tempo o Notify Customer vai executar, eu não sei quanto tempo outros caras vão executar. E eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo garantir ordem, tá vendo? Eu não passo ordem. Por mais que eu passe nessa sequência, podia ter passado nessa. Por conceitualmente, nesse caso não, ele vai garantir alguma ordem, porque lá eu lembro que a gente implementou como cadê? Nosso publisher com 7 multimap. 7 é esse cara aqui, né? Ele vai garantir que ele vai garantir que os caras dentro dele não se repetem, né? Como que é conjunto. Conjunto é definição de conjunto, inclusive. São elementos que não se repetem dentro de um conjunto, né? E o que ele seria, por exemplo, fazer isso aqui. Ele não colocaria duas vezes nesse caso. Porque ele já tem a chave. Falar, não, esse cara já está lá dentro. Mas por definição, essa implementação de publisher pode ser um pouco mais esperta e não garantir inclusive a execução. Esse carinha aqui. Que eu não pegaria isso aqui de forma. Bom. Então é o problema da garantia de ordem. Eu não tenho como garantir. Nesse caso, vai ter uma ordem lógica, né? Mas conceitualmente, não tem como garantir. Uma implementação um pouco mais robusta que isso aqui. Porque geralmente isso aqui vai executar sincronamente, etc. Tem esses. Isso aqui está executando síncrono tal, com classe. Com essas classes aqui. Troca de dados. É aquela história do raciocínio, né? Se esse cara, o que quer dizer aquilo ali? Vamos supor que publisher, o user purchase, quando ele emite o evento, order carrega outras coisas. Imagina a order carregando, sei lá, um exemplo bem esdrúxulo aqui, um database, melhor ainda um file, por exemplo, um file system, um objeto que abstrai um file system, por exemplo. Inclusive o Java tem isso aqui. E imagina que ele carrega esse tipo de coisa. Quando eu publico o evento, esse cara vai estar disponível aqui, ó. Tá vendo? Primeira coisa, se for acessível, se for estado interno, ele vai ficar preso, certo? Se for externo, piorou, porque daí eu consigo dar close aqui, né? E ninguém me garante que esse cara, sei lá, um SMS já não tá lendo esse cara ao mesmo tempo. Então, ou seja, tá vendo? Um dos contras dele é esse. Isso que eu quis dizer com esse curso compartilhado, etc. Então, ou seja, você tem um raciocínio maior sobre como as coisas devem. Você tem menos controle de como as coisas vão acontecer. Beleza? Bom, e agora para terminar, quanto tempo já tá? 49 minutos. Vamos fazer uns testes rapidinho para terminar. Acho que já deu para dar um overview legal sobre isso. Como é que eu testo o Observer? Creational Behavioral Behavioral. Faltando coisa aqui. Behavioral. Não. Server, né? Behavioral
O que a gente vai testar? Vamos testar Publisher. Vou fazer um teste só de Publisher. Vou pegar aqui um esqueletinho aqui. Fazer ele tá. Publisher teste. Publisher teste. Certo? Então, vamos lá. Então é o seguinte. Publisher não, desculpa gente. É User Purchase. User Purchase Test. User Purchase Test. Vamos testar. Create. Purchase Order, sei lá. Então, User Purchase, certo? Cancela aqui. E uma order qualquer. New order. JJ, vamos. Certo? E User Create. Bom, o que eu posso testar aqui? Se ele está emitindo corretamente, certo? Vou até separar aqui. A gente vai mocar algumas coisinhas. Vamos por ordem aqui, certo? Então, ou seja, se eu executar esse JUnit aqui, até vou pôr aqui um sysout. Order created and subscriber is notified. Acho que é isso mesmo. Bom, beleza. Putz, como é que eu garanto que esse cara tá chamando quem se subscreveu nele? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer um subscriber de order. Vamos chamar de subscriber. E vamos mocar ele. Certo? Do tipo genérico dele aqui. Ele não vai deixar. Bom, isso não importa muito também. Vamos criar um segundo. E a gente vai subscrever ele aqui, certo? Create subscriber 1, create subscriber 2, ou seja, tem que importar esse cara aqui. A gente vai precisar de mais coisa aqui. Opa. Start aqui. Certo? Create. O que eu quero verificar aqui? Verify. Aqui. Subscriber 1. At least. Pelo menos uma vez. Ponto. Unim20. Create. E order. Certo? E faço a mesma coisa pro
subscriber 2. Vamos ver se passa. Passou. Certo? Quem não entende muito sobre mock é o seguinte: eu não quero testar uma subscrição, se o cara fez o que deveria. Já que eu tô falando de uma abstração, eu só quero saber o seguinte: cara, você chamou pelo menos uma vez esse evento? Certo? O que eu espero? Tem uma order com esses dados e me subscrever para criar, certo? Com essa order. Então é o seguinte: internamente, o que eu preciso garantir no meu teste? Você chamou esses caras? Você chamou eles. Eu não quero saber sobre a execução deles. O que ele está garantindo? Não. Chamei. Vamos supor. Você chamou. Vou falhar isso aqui. Você chamou create 2 para essa ordem? Algum subscritor? Ele vai falhar. Eu vou falar aqui, ó, não. Tem argumento diferente aí. Ou seja, se eu criar um create 2, rola. Você podia pôr isso aqui, por exemplo. Se eu quiser que o mesmo cara receba 2 eventos distintos, por exemplo. Eu quero que o mesmo subscritor ouça 2 eventos específicos. Um create e um delete, vamos supor. Que eu quisesse que esse cara aqui SMS. Aí eu faria, aqui eu teria uma lógica do tipo, que também já começa a ficar. Porque é o seguinte: if em orientação a objeto, provavelmente você tem modelos melhores e design pattern é justamente para fugir disso aqui. Mas poderia ter algo nesse sentido aqui, sei lá. Create, né? Equals event type. Faz alguma coisa, depois faz outra. Ou seja, esse carinha aqui pode escolher eventos que ele vai ouvir. Entendeu a ideia? Nesse caso aqui não tem muito para ser criado, porque esse cara cria e ele não faz muito mais coisa do que isso, né? Apenas ele publica. Então nesse esquema aqui eu só quero garantir que ele chamou pelo menos uma vez. Eu poderia pôr uma aqui, exatamente uma vez. Times 1. Poderia fazer assim, ó. Seria correto, na verdade. Eu não quero que eu chame 2 vezes. Certo? Passando bonitinho. Aí as outras classes também posso testar normal lá. Sei lá, eu posso pegar esse cara aqui, o Kiwi aqui, por exemplo. Nesse caso aqui eu vou testar outras coisas aqui, né? Vou testar ao receber um evento, se ele faz o que ele deveria fazer. Por exemplo, mandar para uma fila, mandar para uma. Provavelmente isso aqui eu teria uma abstração de uma fila, né? De um driver, algo assim, tipo, sei lá, Kiwi. Você teria uma abstração aqui de Kiwi, alguma coisa, sei lá. Aí aqui dentro você vai chamar esses eventos, aí provavelmente você vai mocar esse cara aqui e ficar ouvindo se ele fez, né? Você mandou pra fila, você esperou notificar, etc. Os testes, o vídeo tá ficando longo já, eu não vou fazer isso aqui, mas vocês entenderam mais ou menos o que você tem que testar, né? E uma última coisa rápida pra gente fechar. Publisher. Lembra a história do Extends? Cadê o User Purchase? Ele extende esse publisher aqui e, bom, Java não suporta fazer isso aqui, por exemplo. Estender outra coisa aqui, map, por exemplo, sei lá. Algumas linguagens até deixam. Acho que C# deixa fazer isso. Mas a questão nem é essa. A questão é a seguinte: uma vez que eu fiz isso aqui, primeira coisa, isso aqui não vai poder ser estendido por outra coisa, porque ele é um publicador.
Ele não pode ser um publicador e um não publicador, sei lá, um publicador e um receptor. Porque estendeu isso aqui, um abraço, você não consegue estender mais, né? Qual que seria uma coisa um pouco melhor que isso aqui? Isso aqui não ser abstrato, certo? Eu não estender esse cara. Melhorar só um pouquinho as coisas. Aí eu teria um publisher internamente, certo? E o publisher de order. E vou delegar isso para ele, certo? Bom, mas vai quebrar lá, porque é o seguinte, eu não tenho mais assinatura subscribe e unsubscribe. Se eu não tenho, eu vou delegar. Aqui é um subscriber de order, certo? Então eu venho aqui, publisher, not subscribe. Bom, fatorado. Isso que eu fiz também é uma espécie de design, né? A gente vai abordar. Tudo funcionando? Tá lá. Mandou SMS, colocou na fila, notificou o cara. Então, ou seja, eu consegui eliminar pelo menos aquele extends e comecei a compor ele, ó. Olha, ele faz parte do meu Isso aqui poderia publicar mais coisas. Vamos supor que eu quero trabalhar com mais de um publicador. Eu quero publicar uma outra abstração, por exemplo. Eu podia ter um publisher 2 aqui de, sei lá, vamos supor que eu quero publicar uma string. Aí eu teria que ter um cara type safe, né, claro. Aí recebe uma string e tal. E mesma coisa. Aí eu teria um publisher aqui, create, e passar dos created, por exemplo. Aí eu teria um subscribe que aceita string como argumento, né? Um subscriber de string. É que nesse caso ele não vai saber, né? Porque são tipo genérico. Então, sei lá, subscribe 2 e publisher 2, né? Entenderam a ideia, não? É uma coisa que eu já não conseguiria fazer. Isso aqui, ó. Como é que eu vou estender os dois? Não dá. Apesar disso aqui ser estranho, né? Mas isso é só pra vocês entenderem que se precisasse por algum motivo especial, você publicar mais de uma coisa e congregar todas as coisas, seria nesse estilo mais ou menos que você faria. Certo? Vou apagar aqui para não confundir. E é isso, gente. Acho que deu para abordar bem sobre o Pattern Observer. Ele, como eu te falei, ele está sendo muito utilizado ultimamente com arquitetura de microserviços. Eu pretendo até fazer um curso sobre envolvendo DDD, envolvendo design patterns e aplicações autossuficientes. É uma arquitetura super, ela é resiliente, ela trabalha com evento, trabalha com mensageria e ela tem diversas vantagens, e esse é um dos padrões cores da arquitetura. E ela tem algumas características, é claro, né? E uma ideia é fazer um curso do começo ao fim, implementar no software do começo ao fim, DDD do jeito certo, que é fácil você ver cara implementando DDD do jeito, porque conceitualmente DDD já não é trivial de se entender.
Ainda mais quando você vai implementar ele, muita gente confunde conceito. E, bom, eu não vou me alongar sobre isso e a gente vai conversando, beleza? Se ficou até o final, curte, compartilha e obrigado mais uma vez.